Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sônia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Pessoal, quem for entrando aí, daí deixa o presente lá no chat, lá para. Beleza? Tá bom? Isso aí, deixa o presente aí para depois a gente registrar a presença de vocês aí. Ok? Pessoal, a aula passada nós falando ainda sobre o mercado financeiro, né? A gente parou aqui, ó, né, falamos das funções da moeda, né? E agora nós vamos falar, até naquela aula lá, lembra que eu até comentei com vocês que é uma aula que tinha ficado meia perdidona, né? Não tinha ficado legal. A gente tinha falado do modelo de Baumol, né? E acho que eu comentei isso daqui com vocês também, né? Falei do Baumol, William Baumol, né? Na verdade, um americano, né? Um dos economistas mais importantes aí no século XX. Ele falou sobre o custo operacional e sobre o custo de oportunidade, né? O custo operacional, o gasto é retirado da moeda da instituição financeira, e o custo de oportunidade é definido como uma remuneração que poderia ser obtida se a quantia fosse aplicada em algum investimento alternativo. Ou seja, né, o gasto da retirada, o custo operacional, quando se retira a moeda, né, na verdade, da instituição financeira, esse custo operacional é o custo que se tem porque a moeda ela deixa de produzir, vamos dizer assim, rendimentos financeiros, né? E ela passa, ela vai para o consumo, né? Então esse seria o custo operacional, né? Seria quando você retira a moeda do banco para consumir, certo? E o custo de oportunidade é quando a gente considera, que eu já até comentei bastante com vocês, é quando você considera o que você poderia fazer, né, com aquele dinheiro. Né? Muitas vezes você coloca esse dinheiro na caderneta de poupança, sendo que você poderia investir esse dinheiro em alguma outra coisa, né, produzir alguma coisa, né, apesar que dependendo do que a gente vai produzir hoje, precisa de bastante grana. Então, assim, para você ter um retorno mais vultuoso. Né? Então, esse seria o custo de oportunidade. E aí a gente vem falar, então, também da teoria quantitativa da moeda. Né? Então, a teoria quantitativa da moeda assim, ó, é a relação contábil entre o valor da quantidade de moeda transacionada e o valor dos bens transacionados em um período. Né? Então, a gente tem uma equaçãozinha que diz que M vezes V é igual a P vezes I, que essa é a equação quantitativa da moeda. Ou seja, a quantidade de moeda da economia vezes a velocidade com que ela gira, certo? Então, a quantidade de moeda vezes a quantidade que ela gira, né? E assim, sempre a gente tem que ter em mente que quanto mais rápido gira a moeda, né? Via de regra, uma maior quantidade de moeda a gente acaba tendo, porque a velocidade com que ela passa de mão em mão é muito maior. Então, é, essa quantidade versus a velocidade é igual ao preço dos produtos versus a quantidade de produtos produzidos, né? E a gente sempre falando, trazendo isso para o lado econômico, né? Isso mede, na verdade, a renda nacional, tá? Ou o produto interno bruto, né? Que é a soma de tudo que é produzido
versus o seu preço, né, de tudo que é consumido, tá? Isso forma a renda nacional. Então, a quantidade de moeda, a gente tem que ter em mente que a quantidade de moeda versus a sua velocidade vai ser igual à quantidade de produtos produzidos e consumidos vezes o preço desses produtos. Então, essa é a teoria quantitativa da moeda, ok? E aqui a gente vai ter algumas teorias, tá? Oh, caramba, não é para fechar aqui? Primeiro, relação entre moeda e nível de preço. Então, a gente tem que entender assim, que sempre que a gente tem uma quantidade maior de moeda, né, elas são diretamente proporcionais, né? Então, se eu tenho um aumento do nível de moeda, consequentemente, eu tenho um aumento do nível de preços. Por quê? Porque mais moeda na economia é mais pessoas comprando. Mais pessoas comprando é um aumento de consumo. E a gente sabe que o aumento de consumo leva a um aumento de preço dos produtos que são consumidos, ok? Aí também a gente tem uma relação entre taxa de juros, velocidade da moeda e demanda da moeda. Então, assim, essa demanda da moeda é a quantidade de moeda que as pessoas demandam. Então, o que acontece? Vamos imaginar assim. Se a gente tem uma taxa de juros elevada, certo? Uma taxa de juros, aqui é inversamente proporcional. Se a gente tem uma taxa de juros elevada, a quantidade de moeda cai e a demanda por moeda cai mais ainda. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma taxa de juros alta, o que acontece? As pessoas vão pegar a sua moeda e vai guardá-la no banco para ganhar juro, para render grana, para render dinheiro, certo? Beleza? Então, a partir do momento que eu pego a minha moeda e guardo no banco para ganhar juros, ela deixa de girar. Então, você diminui a velocidade dela. E a partir do momento que a taxa de juros é alta, né, e as pessoas guardam o seu dinheiro, vai ter menos pessoas demandando também moeda, porque as pessoas vão deixar de consumir e com uma taxa de juros alta, as pessoas deixam de pegar dinheiro emprestado. Aquelas que não têm dinheiro deixam de pegar dinheiro emprestado. Então, taxa de juros. Essa pergunta para a prova, hein? Taxa de juros, velocidade da moeda e demanda da moeda são inversamente proporcionais. Então, taxa de juros é inversamente proporcional à velocidade da moeda e à demanda da moeda. Quanto maior a taxa de juros, menor a velocidade da moeda e menor a demanda. Taxa de juros e nível de produto também são inversamente proporcionais. Quando eu tenho uma taxa de juros alta, o consumo e a produção, de certa forma, diminuem. Primeiro que, se eu tenho uma taxa de juros alta, as pessoas, as empresas, eles deixam de investir em produção para especular. Então, consequentemente, você diminui a quantidade produzida. E também, quando eu tenho uma taxa de juros elevada, o que acontece? As pessoas guardam seu dinheiro no banco e deixam de consumir. E aquelas que não têm dinheiro, elas deixam de tomar empréstimo porque os juros são altos. Então, também, taxa de juros e nível de produto, nível de produção, são inversamente proporcionais, ok? Taxa de juros, nós já vimos velocidade da moeda e nível de preços. Então, se eu tenho também, são inversamente proporcionais. Se eu tenho uma taxa de juros alta, né, já falamos, a velocidade da moeda cai, né? Caindo a velocidade com que as pessoas giram, com que as pessoas consomem, o preço dos produtos também tende a cair. Né? Que nem agora mesmo, né? Nós temos uma taxa de juros baixa,
Então, a tendência é as pessoas consumirem mais. Porque as pessoas falam, pô, meu, para que eu vou guardar dinheiro no banco? Agora mesmo existiu o Jornal Nacional ali, uma taxa de juros, a Selic 2%, né, ao ano. Então, para que eu vou ficar guardando dinheiro? Não está rendendo nada, tá? Então, eu vou arrumar minha casa, eu vou trocar meu carro ou comprar uma casa maior, eu vou gozar, desfrutar do meu dinheiro, tá? Já que ele não está rendendo nada, até porque se eu não desfrutar, esse Covid me pega, entendeu? Vou abotoar um paletózão de madeira e aí, meu amigo, babau, né? Aquele velho ditado, caixão, né, não tem gaveta, né? E como dizia um conhecido nosso, no inferno não tem banco para você guardar o dinheiro. Então, a gente vai consumir, certo? Então, quando a gente tem uma taxa de juros baixa, né, pegando Ô, aqui. professor, Oi. mas por que que o arroz está tão alto desse jeito? Ah, até ia comentar. O que que acontece? A gente é questão de demanda e produção, né? A gente teve uma seca no Rio Grande do Sul muito grande, que é um dos maiores produtores de arroz do Brasil, né? A maior produção de arroz vem de lá. E já em anos sequentes, né? O ano passado nós tivemos, esse ano nós tivemos no começo do ano, não sei se vocês lembram. Então, o que que acontece? Cai a produção. Cai a produção. Arroz é uma coisa que eu acho que, embora a gente veja essas reportagens meio toscas, falando assim, ai, substitui o arroz, dá para substituir por não sei o quê, pelo macarrão, ou não sei o quê. Aí você come batata. Não, gente. Arroz é arroz, né? Eu sempre, até nas aulas de economia, eu sempre falava que, independente do preço, a gente não deixa de consumir, né? Até porque não se come tanto arroz assim, né? Então, assim, as pessoas não deixaram de consumir, né? Ninguém vai deixar de consumir arroz. Você pode até deixar de consumir carne, comprar menos carne porque subiu o preço do arroz, certo? Mas você não vai deixar de consumir arroz, tá? Então, faz parte da nossa alimentação, do nosso costume. Arroz e feijão é a nossa comida abençoada aqui no Brasil, né? Principalmente na nossa região, porque os baianos lá para cima comem farinha com carne seca. A gente não. A nossa região aqui é a nossa comida abençoada. Então, assim, diminui a produção. O consumo não aumentou, mas ele se manteve constante. O que que acontece? Há um aumento de preço. E vocês viram que o governo retirou o imposto sobre importação, né, do arroz, né, para comprar, acho que da Argentina, se eu não estou enganado. E o que acontece? Não, minto, na Argentina já é do Mercosul, eu não me lembro de qual país agora de cabeça. O governo retirou o imposto sobre a importação do arroz. Mas, como o brasileiro, infelizmente, ele se aproveita dessas situações, eu duvido que, no caso, vamos dizer assim, os distribuidores, as beneficiadoras de arroz, eles irão, né, ou no caso os repassadores, que a gente já compra esse arroz beneficiado, né, eles irão diminuir o preço. Eles vão comprar esse arroz com um preço menor, vão importar esse arroz com preço menor e vão vender no mesmo preço, porque até agora também, tudo bem que foi há poucos dias aí, acho que umas 2 semanas que eu ouvi, que o governo tinha tirado a importação, o imposto sobre importação do arroz, mas até agora não vi a baixa de preço, não. Apesar que quem faz mercado em casa é a patroa, mas ela fala, né? Então, não houve queda, não. Mas respondendo a sua pergunta, é isso aí. É a falta, é a escassez do produto no mercado mesmo. Que Ô, faz Nilson. realmente. Ô, Nilson. Hã?
O povo fica reclamando aí do preço do arroz aí, 30, 40 reais, que dá para comer quase uma em umas 2 semanas e vai no boteco tomar uma cerveja hoje em dia que custa 10 reais a garrafa. Não dá, não tem, tipo, É bem muita isso, cara, lógica. que eu acabei de falar para você. Você vai deixar de tudo bem, o arroz, nossa, o arroz subiu 50, subiu 100%. O pacote que custava 20 passou a custar 40. Cara, é bem isso que você falou. Você vai deixar de comer arroz, cara, né? Eu não sei, cada um tem um consumo, mas um pacote de arroz alimenta, lógico, depende do caboclo que come, né? Mas dá para alimentar aí duas pessoas um mês, cara, né? Quer dizer, é muito tempo, né? Então, assim, é caro porque subiu, mas que nem você falou, caro é a cerveja, né? O cara vai no boteco, você toma 2 cervejas hoje, qualquer boteco que você vai aí, da cervejinha ruim aí, uma malta, uma conte aí, acho que deve dar uns 10 pila. É que eu não sou de ir em boteco, mas deve estar por aí, né? A gente viu que... E outra, subiu tudo, não foi só o arroz, né? Não foi só o arroz. E aí eles falam assim, mas as pessoas começam com a pandemia, olha a loucura de alguns economistas. As pessoas estão em casa e estão consumindo mais alimentos. Não, mas pera lá, mas quando trabalhava não consumia, então? Passava fome? Né? O trabalho alimenta, certo? Né? Se você trabalhar, você precisa comer. Né? Não é, pessoal. É que, na verdade, a tendência mesmo de mercado é ter alta. E sempre quando, vocês podem prestar atenção, você pega um produto da cesta básica, quando um produto sobe, os outros acompanham, certo? Isso se chama inflação de inércia, tá? É quando um produto puxa o preço do outro, tá? Guarda esse nome, a inflação de inércia, tá? Então, por exemplo, o arroz está caro. Aí eu vou, então veja bem, eu comia tipo a minha porção de arroz no prato era 3 vezes mais que a de feijão. Então eu vou comer mais feijão e diminuir uma porção de arroz. Vou passar a consumir mais feijão. Os produtores de feijão já talvez vislumbrando essa loucura, né, aumenta o preço do feijão. Macarrão, mesma coisa, é massa, é trigo, né? Também as pessoas estão consumindo mais macarrão. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos consumir arroz no almoço e macarrão na janta. Então, isso aí é tendência, isso se chama inflação de inércia, tá? É quando um produto puxa o preço do outro, ok? Então, aqui nessa teoria quantitativa da moeda, então acho que deu para entender, né? E nesse caso, a taxa de juros ela é inversamente proporcional à velocidade da moeda e à demanda da moeda. A taxa de juros é inversamente proporcional ao nível de produto, aqui no caso, o nível de produção, quantidade produzida e consumida. E também que a taxa de juros ela é inversamente proporcional à velocidade da moeda e o nível de preços, ok? Bom, aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre balanço de pagamentos. Nós acho que já vimos alguma coisa. É que eu falei para vocês, aqui nesse arquivo aqui, tem algumas coisas novas, algumas coisas que nós já vimos, a gente vai relembrando, a gente vai reforçando daí, tá? Aqui traz com mais detalhes algumas coisas que eu falei mais resumidamente lá atrás. Então, balanço de pagamentos é um sistema de registro das transações que envolve ativos externos ou meios de pagamentos internacionais durante dado período de tempo em um país. Ou seja, o balanço de pagamentos, né, ele equaciona tudo que entra e tudo que sai, né, do país, né, em termos de moeda, em termos de dinheiro. Okay? Características principais. Então, vamos ver as principais contas, né? Ao balanço, aqui está balanço comercial, na verdade é balança comercial, registra as exportações e importações de bens e seu saldo é chamado de comercial. Então, no nosso balanço de pagamentos, ele só não tem resultados piores por causa da balança comercial.
as nossas exportações, né, graças a Deus, e graças à agricultura do país, as nossas exportações sempre superam as importações, né? E muito embora nós precisamos exportar milhões de toneladas, né, de soja, de milho, de tudo, de café, né, de boi, né, para a gente importar pouca coisa de tecnologia, né? Tecnologia custa caro, né? Então, Ô, professor, Oi. eu vi, quando a gente estava no primeiro ano, a gente teve a aula de economia, né? Aham. E um dos trabalhos foi sobre a importação e exportação. Aham. Aí, o produto que o Brasil mais exporta é petróleo. E o que mais importa também é petróleo. É que é assim, na verdade, deixa eu explicar. A gente importa, mas a gente importa petróleo, é que funciona assim. O petróleo que nós produzimos aqui no Brasil, ele é um petróleo mais bruto, certo? Tá? E as nossas refinarias ainda elas não estão adaptadas para refinar esse petróleo tão bruto quanto o que nós exportamos, certo? Então a gente exporta esse petróleo mais bruto, mais denso, que as nossas refinarias não conseguem refinar, transformar em gasolina, em diesel, em gás, tá? E nós importamos um petróleo mais refinado, vamos dizer assim. Outra coisa, a gente importa também, a gente exporta petróleo e importa também muita gasolina, né? Porque também nós não temos, nós poderíamos até dizer que seríamos autossuficientes na produção de petróleo se nós tivéssemos refinarias que refinassem todo o nosso petróleo que é produzido no Brasil. Então, além da gente não ter refinarias que refinam esse petróleo mais denso que é produzido no Brasil, né, a gente também não tem a quantidade de refinarias suficientes para refinar esse petróleo para a quantidade de gasolina que a gente usa aqui. Então, por isso, respondendo a sua pergunta, infelizmente é isso, né? É Ô, falta. Nilson, Oi. deixa eu perguntar. Hum. Por que para exportar, por exemplo, o Brasil, vamos dizer assim, exporta para os países vizinhos, tipo, que dá para fazer o transporte por, tipo, transporte terrestre, carreta, por exemplo, um país tipo Bolívia, Paraguai. Por que que ele vende a gasolina tão barata para esses países para fora e aqui no Brasil o preço da gasolina é tão exorbitante? Então, por que acontece? Quando nós, um dos impostos que mais pesa no preço do combustível é o chamado ICMS, que é o imposto estadual, certo? De competência dos estados a arrecadar. Vocês lembram, foi assim, logo no começo do ano, que o nosso presidente Bolsonaro, ele anunciou, né, que havia reduzido o valor do preço do combustível na Petrobras. Lembram disso? E aí ele jogou a bomba para os estados, que iria depender dos estados também reduzir a alíquota do ICMS para que esse combustível chegasse mais barato, né, nas bombas dos postos de combustíveis. Como nenhum estado quis abrir mão desse imposto, o combustível praticamente continua ainda caro. E respondendo a sua pergunta, o que acontece? O ICMS, no Paraná, o imposto sobre o combustível ele é 25%, certo? Ele é 25%. Tem alguns estados que chega a 27% e até mais, certo? Então, esse ICMS, ele não vai nada para a União. É um imposto que é dos estados, de competência dos estados arrecadarem, e os estados repassam 25% do que eles arrecadam para os municípios, certo? Então, o que acontece? Quando, no caso do combustível, do petróleo, né, que você falou, né, não só do petróleo, mas do combustível que é exportado para fora, tá? Primeiro, quando é exportado aqui no nosso Mercosul, são acordos que foram firmados, né, devido ao livre comércio, né, que traz algumas vantagens
nessa compra desse combustível para esses países que estão lá fora, certo? Numa compensação para outros produtos que nós compramos dele. Tipo, olha, reduz aí o imposto aí do teu... Tira o imposto aí da tua gasolina que eu compro, né? Em compensação, eu vou tirar o imposto aqui do meu produto, né? Por exemplo, a gente importa carros da Argentina, por exemplo, eu vou tirar o imposto aqui dos carros aqui para vocês comprarem. Começa por aí. E também, que nem eu falei, pelo fato de que quando você exporta, né? Quando você exporta, você não tem o ICMS. Tá? Quando você exporta, você não tem ICMS. E aí seria o imposto sobre exportação. Mas como há essa questão do livre comércio, então há acordos, né, bilaterais entre os governos que há uma redução dessa carga tributária. E essa redução, consequentemente, faz com que o preço da gasolina, talvez exportada para a Argentina, por exemplo, fique mais barata do que a que nós consumimos aqui dentro. E outra coisa que encarece demais também o preço do combustível para nós aqui é o próprio transporte, né? O transporte ainda pesa bastante, o frete do combustível. Tanto que tem uns estados mais acima lá que é bem mais cara a gasolina e outros derivados do petróleo, ok? Então, falando lá, né, a gente estava falando aqui da balança comercial, né, falando das exportações, que ainda na verdade, a conta que, de certa forma, traz um resultado positivo, né, para o nosso balanço de pagamentos. E também, logo após a balança comercial, a gente tem a balança de serviços. Essa daqui, infelizmente, é sempre negativa, porque, olha, registra frente aos fatores de produção, tá? Com frete, seguro, juros. Nós pecamos aqui, ó, nos juros. Nós ainda pagamos muitos juros, certo? A chamada dívida externa. E não é só, quando a gente fala dívida externa, dá a impressão que é a dívida pública externa. Não é só a dívida pública, né? Quando a gente fala dívida externa, é a dívida tanto do setor público como do setor privado que tem lá fora. E a gente ainda paga muito juro, né? Mas o carro-chefe, né, dessa dívida, com certeza, é o setor público, né? E como eu falei anteriormente, esses juros são altos porque para poder captar dinheiro lá fora, né, para poder captar dinheiro lá fora, o governo emite títulos, né, da dívida pública e, consequentemente, uma taxa de juros mais alta, né, para que os títulos, né, como o Brasil é um país que não tem uma confiabilidade muito alta, né, então existe o chamado risco Brasil, né, como ainda esse risco Brasil ainda ele é inerente, tá? Eles acabam tendo que ofertar esses títulos a uma taxa de juros maior para se tornar atrativo no mercado. Transferências unilaterais. Refere ao saldo de doações recebidas e remetidas pelos residentes, não sendo a princípio pagamento por algum bem ou serviço prestado. Essas transferências unilaterais aqui, vamos pegar um exemplo, do caboclo que foi embora lá para a Alemanha, está trabalhando lá, está ganhando lá em euro e manda para cá, né? E transforma aqui em real. E o alemão que está aqui no Brasil, ganhando em real, transforma em euro e manda para lá. Ou nos Estados Unidos, transforma em dólar, né? E assim por diante, né? Então, essas transferências unilaterais, elas não acontecem só com pessoas físicas, também com pessoas jurídicas, né? Essa transação de dinheiro na economia. Transações correntes. Essa conta aqui, olha, é dado pela soma dos saldos da balança de pagamentos, balança de serviços e transferências unilaterais. Essa balança de pagamentos aqui, está colocado aqui no slide dessa forma, na verdade é a balança comercial. Okay? Então,
As transações correntes seria, então, a soma dessas três contas, assim como no balanço, né? Que a gente tem de uma empresa, né? Que a gente tem a parte corrente e a parte de capital. Então, essas seriam as transações correntes. Ainda nós temos o movimento de capitais autônomos. A balança de capitais pode ser de capitais autônomos e capitais compensatórios. Então, vamos ver primeiro o que é capitais autônomos. A primeira é capitais autônomos. Representa o movimento voluntário de capital entre os agentes econômicos do país e do exterior. O que seria isso, então? Seriam os investimentos que são feitos de forma livre, certo? Os investimentos que são feitos de forma livre, né? Brasileiros que investem em empresas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e americanos que saem de lá e investem no Brasil. Já os capitais compensatórios reflete o fluxo de moeda estrangeira mais títulos sobre o controle direto das autoridades monetárias. Então, já aqui, olha, com relação aos capitais compensatórios, seria toda a parte de investimento financeiro em títulos, né, que são negociados, né, de empresas, por exemplo, brasileiras, que são negociados fora do país, e os títulos de empresas que estão fora do país, que são negociados aqui dentro do Brasil. Então, eles são controlados aí, no caso daí, pelas autoridades monetárias, no caso, pelo Banco Central. Aí, como, né, no Brasil, é um negócio, não poderia deixar de existir, tem a conta erros e omissões. A soma de débitos, de créditos e débitos das contas correntes de capitais autônomos e compensatórios deve equilibrar-se. As diferenças são registradas nessa conta, ou seja, isso aqui é igual uma professora minha, nossa, é igual uma professora minha de contabilidade falava. Ela dava o balanço, dava um exercício, né? Isso lá no segundo grau, um exercício de contabilidade para a gente fazer. E aí ela não sabia, na verdade, né, nada de contabilidade. E aí, o que ela fazia? Está aparecendo para vocês aí umas escritas, ABC, uns negócios interessantes. Hã? Tá. Tá? Agora sumiu. Sumiu, né? Olha, pessoal, bem que eles falam que... Tá sim. Hã? Tá. Então, Agora sumiu. sumiu. Apareceu uns riscos vermelhos assim, não apareceu? Era verde, azul, sei lá. Não, apareceu uns vermelhos também. Caramba, bem que eles falam que esse zoom ele não é confiável, né? Eles falam que é até perigoso a gente usar nem sei, no celular a gente fala aplicativo, não sei lá, olha lá, tá vendo o risco azul? Tem alguém querendo hackear seu computador, professor. Hã? Sim, eu tô vendo. Tá vendo? Aham. Então, tem alguém invadiu Tem um A aqui escrito em azul. Hã? Aqui, ó. Bem Se que for alguém, fala para colocar E tem esse lapisinho. o Alguém número da Mega clicou no Sena. lapisinho e tá riscando. mas não deve ser da nossa turma, né? Será que é? Será que alguém da nossa turma conseguiria fazer isso? É sim, professor. Qualquer um Acho pode, que não. Hã? qualquer um pode escrever aí na tela. Tem É? alguém da turma escrevendo aí, ó. Quer ver, ó? Faz aí. Quem fez esse amarelo? Ó, eu vou escrever em vermelho. Eu tô tentando apagar, mas não tô conseguindo também. Ó, caramba. Eu nem... Ó, pra vocês verem que o professor é mais... Eu sou... tem um negócio que anotaram aqui, né? Ó, se eu fizer No aplicativo tem no canto ali um lápis para escrever. Aí alguém deve ter clicado ali no lápis aí e escrito. É só clicar no lápis aí e tem uma opção de limpar. Legal. Então são os fantasminhas da turma mesmo que tá fazendo isso, né?
Se eu descobrir, hein? Vou tirar nota, hein? Eu nem sabia, cara, que tinha um lapisinho aqui, ó. Legal. Oh, valeu a dica, hein? Ah, dá para escrever, ó. Nossa, tem bastante coisa aqui. Ô Nilson, Ah, deve ser o Carioca, o cara do Rio de Janeiro, certeza. cheio de querer trapacear os outros. Dá para escolher a cor, ó, o formato da linha. Já aprendi mais uma, tá vendo? Bem que fala, né? Que a gente vai vivendo e aprendendo, né? Mas... É bom na hora que alguém tiver alguma dúvida no slide, dá para apontar com o lápis. É verdade. E também, se eu quiser grifar alguma coisa, ó, bacana, ó. Valeu. Eu achei que era alguém invadindo a minha máquina aqui, mas não é, não. Não, pessoal, olha, só mais lembrando aí que às vezes o pessoal que entra esquece, eu deixo o presente lá no chat, lá, tá bom? No chat, sei lá como é que fala. Eu sou muito fã do inglês, tá? Deixa lá no chat lá o presente lá, beleza? Então vamos lá. Agora peguei a manha aqui da canetinha, né? O nosso fantasminha parou de escrever. Vamos lá. Erros e omissões. A soma de créditos e débitos das contas correntes de capitais autônomos e completamente equilibrados. Diferença ao resultado dessa conta. Então, como eu falei, né? Se há alguma diferença nessas contas, né? Tanto nas contas correntes como nas de capitais, é registrado nessa conta. Eu estava contando a história da minha professora, cara. Eu até esqueci. Eu vou terminar aqui a história e depois a gente já, próximo ano, que ela falava assim, ela não sabia nada, mas ela adorava uma história de fantasma, de assombração. Então, a gente passava todo o tempo contando história de fantasma. Não tem a professor de contábil que faz isso para vocês, não, né? E no final, a gente não sabia nada de fazer contabilidade, então a gente ia fazer. Então tinha que bater o balanço. Vocês sabem melhor do que eu que contabilidade, ela é uma ciência quase que, embora humanas, ela é quase que exata. E aí a gente falava, ela falava, fez o exercício? Fizemos, professor. Deu certo? Eu acho que deu. Bateu? Bateu, professor. Mas bateu nada, a gente fazia bater, né? A gente já, na época, já sabia dessa conta erros e omissões. Então, a gente colocava os valores lá para fechar. Então, ela olhava embaixo no total, né? Ativo 100, passivo 100. Beleza, bateu, né? Débito 100, crédito 100. Bateu. E estava certo. E dá-lhe contar a causa de assombração. Então, essa conta seria mais ou menos a conta da professora Cornélia, né? Para registrar os erros. E aí, agora não apaga o negócio que eu fiz aqui, caramba. O negócio fica na tela, velho. Borracha. Opa. Aê. Opa, eu tô ficando craque nesse negócio, hein? Aí o saldo, né, do total do balanço de pagamentos, que é a soma de todas as transações correntes, né, e das capitais e de erros e omissões. E quando o saldo é positivo, superávit, quando é negativo, déficit, né? E ainda tem a conta movimento de capitais compensatórios, né? O saldo total dos capitais compensatórios é igual, com o sinal trocado, ao total do balanço de pagamentos. Então, essa daí seria uma conta de compensação, né? O que acontece de um lado, né, com relação à entrada, tem que fechar com relação à saída, né? Tá? E a variação das reservas internacionais. Então, o que seriam as reservas internacionais, eu sempre estou falando dela, né? É igual ao balanço de pagamento, né, que seria o superávit ou déficit, né, mais os empréstimos do FMI, mais a parte atrasada da dívida e mais as contrapartidas, ok? Pessoal, nosso tempo está acabando, né? Aí na próxima aula a gente dá continuidade, beleza? Boa noite.